A nossa história de hoje é um pouco pesada, porém nos trará algumas reflexões. O missionário em questão tinha uma missão: evangelizar uma pequena ilha remota do Pacífico, composta por uma aldeia perigosa de índios canibais que não tinham qualquer conhecimento do Evangelho de Jesus. O reverendo John Williams e seu companheiro de missão, James Harris, embarcou na que seria a sua última missão no Evangelho. Meu irmão, eles foram mortos na praia e comidos vivos. Olha que história pesada. Eu não avisei que ia ser pesado o negócio? Pesadíssimo, mas eu vou contar aqui, irmãos, porque são heróis da fé. Eu quero aqui compartilhar essa história porque é uma história de amor pelo Evangelho, de amor pela causa de Cristo. Foram pessoas que doaram as suas vidas pelo Evangelho. Vivemos um tempo de um Evangelho light e suave. E eu acredito que a história desses homens aqui vai confrontar a vida de muita gente, inclusive a minha e a sua também do lado daí. Então se assenta, porque eu posso te garantir que essa história vai mexer com você, com certeza. Diante de um assunto desse, muitas pessoas falam assim: foram e morreram, então não foram enviados por Deus. Aí eu te faço uma pergunta: e os apóstolos de Jesus não foram enviados por Jesus, não? Eu fiz esse vídeo que está aparecendo na sua tela. O rapaz se preparou por 9 anos, foi evangelizar e morreu. Aí teve muita gente que disse assim: então ele não orou direito, ele não ouviu a voz do Espírito Santo. Meu irmão, Jesus já avisou que o negócio não ia ser fácil, não. Jesus disse: olha, vão procurar matar vocês, vão perseguir vocês. Jesus disse que o negócio ia ser complicado mesmo. Evangelho não promete imortalidade, promete eternidade. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Então quando alguém vai pregar e a pessoa é morta, a pessoa é preso, matam a pessoa, prendem, surram, como fizeram muito no passado, não quer dizer que Deus não estava com a pessoa. Pelo contrário, significa dizer que a pessoa estava com a verdade, estava tanto com a verdade que essa verdade incomodou tanto ao ponto do tinhoso, do calça apertada, partir para cima. Então veja por esse lado aí, tá certo? Então, irmãos, mas antes de apresentar essa história para vocês, eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Eu sou o Cleiton Santos, estou aqui todo dia, 4 horas da tarde. Se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. É muito fácil, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e depois curta, porque dá trabalho para fazer um vídeo desse. Amém? Tendo curtido, você está inscrito, pronto, vamos entrar de vez na história de hoje. Se assenta, não taca os pés no vídeo, porque dá trabalho para fazer, dá trabalho para gravar também um vídeo desse. Muito bem, nós vamos contar toda a história e não podemos deixar esse fato de fora. Meu amigo, a aldeia se encontra arrependida, isso mesmo. Toda a aldeia convocaram a família dos missionários para fazerem uma reconciliação. Isso mesmo, passaram-se 170 anos e a aldeia convocou a família em peso para uma cerimônia de reconciliação. O ritual de reconciliação aconteceu na pequena ilha de Erromango, uma das ilhas que compõem a nação de Vanuatu, onde em 1839 os indígenas mataram e devoraram o reverendo John Williams, um dos mais conhecidos missionários de seu tempo, e seu colega James Harris. Desde então, os nativos acreditam serem vítimas de uma maldição que querem desfazer com a reconciliação com os familiares das vítimas. Abre aspas. O povo de Erromango sempre teve sobre si o peso de ter matado um missionário. Eles acham que foram amaldiçoados e é por isso que essa reconciliação é tão importante para eles, disse à BBC o presidente de Vanuatu, Lolo Johnson Abiu. Meu irmão, quando a família do missionário chegou lá na aldeia, lá na ilha, eles ficaram admirados com o arrependimento dos indígenas. Ficaram admirados, inclusive alguns começaram a chorar
porque eles estavam realmente arrependidos, apesar de não ter ninguém vivo, né? Já tinha passado 170 anos. Eles estavam arrependidos. Inclusive, ouviram falar de Jesus numa boa. Então, de uma certa forma, a morte dos missionários não foram em vão, porque agora eles ouviram falar de Jesus. A aldeia ouviu falar de Jesus, fizeram a cerimônia deles de reconciliação. A família perdoou a aldeia todinha, abraçou a aldeia e falaram de Jesus. Então, de uma certa forma, irmãos, não foi em vão a morte daqueles missionários que pisaram ali pela primeira vez, falando do amor de Jesus de Nazaré. Que coisa tremenda, né? Mas agora nós vamos contar aqui um pouquinho da história do missionário que entrou lá. Vamos aqui mergulhar um pouquinho nessa história. Não sai do vídeo não, tá? O ano era 1816 e John Williams tinha 20 anos de idade. Ele abraça a vida de missionário e começa a se dedicar à população indígena, pregando e evangelizando. Dedicou-se a essa atividade por longas 2 décadas. Em sua última viagem, ele aportou em 1839 a bordo do navio Camden, na Baía de Dillons, no arquipélago a mais de 1,5 mil quilômetros a leste de Austrália, que ainda viria a se tornar Vanuatu. Ali, dias antes, nativos de Erromango haviam sido mortos por comerciantes europeus de sândalo. Em meio à hostilidade, os dois foram mortos e canibalizados pelos nativos, assim que puseram os pés em terra. Abre aspas. Henrys, que havia mais adiante, foi abatido e clamado e morto. John Henrys se virou e tentou correr para o mar. Eles o alcançaram nas costas. Ele também foi abatido, flechado e morreu nas águas rasas, contou um dos descendentes dos missionários, Charles Williams. Então foi assim que morreu o missionário. Ele tentou correr para o mar, alcançaram ele, derrubaram ele, ele morreu nas águas rasas e depois os canibais devoraram ele, comeram ele. Olha que situação, meu amigo, terrível, né? Irmãos, e o canibalismo ali, eu estava dando uma pesquisada sobre essa prática, era um ritual sagrado para eles. Ou seja, se vinha alguém de fora, se o homem branco vinha, por tradição, a aldeia deveria matá-lo, deveria comer essa pessoa. Afinal de contas, essa pessoa era uma ameaça. E essa pessoa deveria ser devorada como parte de um ritual sagrado. O homem branco representava uma ameaça. E quando eles viram os missionários entrando ali, eles viram isso como uma ameaça. Mas isso ficou na mente deles, né? Rapaz, eles vieram falar de uma coisa boa. E nós matamos alguém que veio falar de uma coisa boa. E eles começaram a se sentir amaldiçoados. Nós temos que pedir perdão à família. Fizeram ali a cerimônia. A família perdoou. E a família aproveitou e deitou palavra de Deus neles. E como demonstração de afeto e respeito ao missionário, a Baía de Dillons, onde ocorreu o incidente, foi renomeada de Baía de Williams. Abre aspas. Pensei que após 170 anos eu não sentiria nenhuma emoção, mas a pureza dos sentimentos, o arrependimento genuíno e a tristeza de partir o coração foi bastante tocante. Isso falou um dos familiares do missionário. Irmão, e o que mais me tocou aqui nessa história todinha é que a morte dos missionários não foi em vão. Eu acredito que eles conseguiram pregar alguma coisa ali dentro, porque afinal de contas a aldeia ficou sabendo que mataram um missionário que estava falando de Deus. Eu acredito que eles pregaram alguma coisa, mas a morte não foi em vão, porque depois de passar muito tempo, 170 anos, mandaram chamar toda a família, pediram perdão à família e a família agora pôde falar de Jesus abertamente naquele lugar. E eu acredito que agora a porta do evangelho poderá ser aberta mais ainda ali naquele lugar. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual enviei. Isaías capítulo 55 e versículo de número
11. A palavra nunca volta vazia. A pouca palavra que ali foi semeada, talvez pregaram bem pouquinho, talvez só ao ponto da aldeia ficar sabendo que eram missionários. Só ali aquela pouca mensagem, irmãos, foi o bastante para Deus fazer alguma obra ali dentro. A palavra não volta vazia. Que Deus abençoe a sua vida, que essa história possa nos confrontar, que possamos amar a obra de Deus, que possamos evangelizar também. Vivemos em um tempo de um evangelho light, onde as pessoas estão se esfriando, as pessoas estão ficando frias, irmãos, geladas, as pessoas estão amando a si mesmas, poucas têm tempo para Deus, poucas querem se dedicar a Deus. Que possamos ser a diferença nesse mundo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, 4 horas da tarde, querendo Deus, com mais um conteúdo cristão para te abençoar nesse canal. Foi um prazer compartilhar a história desse homem de Deus que já partiu para a eternidade, mas deixou um legado, uma história de entrega, de amor à causa do Mestre Jesus de Nazaré. A paz do Senhor, até amanhã, nesse mesmo horário, querendo Deus.